O corpo de 66 anos atingiu o piso frio com um estrondo que interrompeu as risadas na sala de jantar. As costas bateram contra a madeira maciça e os talheres de prata tintaram nas taças de cristal antes que o silêncio absoluto tomasse conta do ambiente decorado para o Natal. Duas mãos jovens e firmes haviam agarrado os ombros daquela senhora e a empurrado sem qualquer hesitação para fora da cabeceira da mesa. O impacto deixou a mulher sem fôlego, caída no chão de mármore, olhando para o teto ornamentado da mansão, enquanto tentava entender a violência do que acabara de acontecer. Ninguém se moveu para ajudá-la nos primeiros segundos, transformando a ceia festiva em um cenário de humilhação pública e cruel. A vergonha queimou no rosto da mulher caída, enquanto ela apoiava as palmas das mãos no piso gelado para tentar se erguer. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pela respiração ofegante da agressora que permanecia de pé, ajustando as mangas de seu conjunto de seda fina. Os netos olhavam a cena com os olhos arregalados, paralisados pelo horror de verem a própria avó jogada ao chão como um estorvo descartável. A visitante rica, coberta de joias exuberantes, exibia um sorriso de canto de boca que misturava deboche e uma satisfação quase sádica diante do sofrimento alheio. O genro desviava o olhar para o tapete persa, fingindo um constrangimento covarde que apenas validava a atitude violenta de sua esposa. Clara sentiu uma dor aguda no quadril, mas a dor em sua alma era infinitamente maior ao encarar os olhos frios de Roberta. A própria filha, a quem ela havia dedicado 4 décadas de amor, proteção e investimentos milionários, era a autora daquele empurrão covarde diante de toda a família. Roberta limpou as mãos imaginariamente e apontou para uma cadeira lateral, pequena e isolada no canto da mesa de jantar. Aquela cabeceira tradicional, ocupada por Clara desde a morte de seu marido Francisco, agora tinha um novo dono determinado pela tirania da jovem executiva. A ambição e a arrogância haviam transformado a filha que Clara criou em uma criatura desconhecida e implacável. Beatriz, a mãe de Ricardo e maior rival nos negócios imobiliários da cidade, avançou com passos lentos e elegantes em direção à cadeira vaga, sido orquestrado detalhadamente para rasgar a dignidade de Clara na noite em que todos deveriam celebrar a união familiar. Luía levou as mãos à boca com lágrimas nos olhos, enquanto Mateus gritou o nome da avó em um misto de desespero e incompreensão infantil. Clara recusou a mão estendida do genro e usou as forças que lhe restavam para se levantar sozinha, mantendo a postura ereta, apesar da humilhação. Este lugar é da mãe do Ricardo agora, anunciou Roberta com uma voz cortante que ecoou pelas paredes do salão de festas. Levante-se e sente-se ali se quiser passar o restante da noite conosco, completou a filha, apontando novamente para o canto obscuro da mesa. Clara limpou o vestido de veludo com as mãos trêmulas e encarou a filha com um olhar que misturava decepção profunda e uma fúria silenciosa que começava a nascer. O amor incondicional que sentia por Roberta desintegrou-se naquele exato segundo, dando lugar a uma determinação gélida de justiça. A jovem diretora acreditava ter o controle absoluto da situação, mas não sabia que havia acabado de assinar a própria ruína financeira e profissional. Clara caminhou lentamente até a cadeira lateral, sentindo o peso de cada olhar de pena de seus netos queridos que não ousavam confrontar a mãe. O jantar prosseguiu com uma atmosfera densa e sufocante, onde cada garfada do bacalhau tradicional parecia ter o gosto amargo da traição mais cruel. Roberta servia o vinho importado para Beatriz com sorrisos largos, ignorando completamente a presença da mulher que havia fundado tudo o que elas desfrutavam. Enquanto as duas mulheres conversavam em tons baixos sobre estratégias de mercado, Clara mantinha os olhos fixos na filha, gravando cada detalhe daquela insolência na memória. Uma tempestade perfeita começava a se desenhar na mente da matriarca. Durante a sobremesa, enquanto o pudim era servido em pratos de porcelana, Roberta inclinou-se na direção de Beatriz com um entusiasmo controlado. Os documentos da fusão estão praticamente prontos e a assinatura ocorrerá logo após o recesso de fim de ano, confidenciou a jovem sem perceber o silêncio de Clara. A Veloso Construções
empresa que Clara ergueu do zero com suor e sacrifício ao longo de 45 anos, acionista majoritária, emitisse uma única opinião. O sangue de Clara ferveu nas veias ao constatar a extensão da conspiração que ocorria debaixo de seu próprio teto. Clara largou a colher de prata sobre a mesa, produzindo um som agudo que cortou a conversa sussurrada das duas cúmplices na cabeceira. Que fusão é essa que está sendo discutida na minha presença sem o meu consentimento explícito? Questionou a matriarca com uma firmeza que fez Ricardo empalidecer. Roberta revirou os olhos com desdém e olhou para a mãe como se estivesse lidando com uma intrusa incômoda que não entendia de negócios. Ora, mãe, você precisa aceitar que o mercado moderno exige novas abordagens e sua gestão ultrapassada não acompanha o ritmo atual, disparou a filha. A jovem sorriu com arrogância e completou dizendo que o cargo de diretor-presidente lhe dava total autonomia para assinar o maior negócio imobiliário do ano. Clara encarou a filha com uma serenidade que escondia a fúria devastadora prestes a explodir de seu peito. As palavras arrogantes de Roberta sobre autonomia e modernização imobiliária ecoavam no salão de festas como uma declaração de guerra aberta. Beatriz continuava a saborear o pudim de leite, fingindo uma indiferença polida enquanto saboreava cada segundo da humilhação da rival. O silêncio na mesa tornou-se insustentável, quebrado apenas pelo ruído das crianças que mexiam nos pratos sem coragem de olhar para os adultos. A matriarca da família Veloso respirou fundo, absorvendo o golpe final com a dignidade de quem havia construído aquele império. A jovem diretora esticou o braço para alcançar a garrafa de vinho, celebrando silenciosamente a vitória que acreditava ter conquistado. Roberta sorria para a sogra com uma cumplicidade nojenta, ignorando completamente que sua mãe biológica ainda permanecia sentada na cadeira isolada do canto. Ricardo mantinha os olhos fixos na toalha de renda arrendada, incapaz de defender a mulher que havia financiado seu casamento e sua carreira. Clara percebeu que o amor filial havia sido completamente sepultado pelo dinheiro e pelo desejo de status na alta sociedade carioca. Cada gesto de carinho que dedicou àquela filha no passado agora parecia um investimento desperdiçado em uma alma ingrata. Luía mencionou que havia vencido o concurso municipal de redação naquele semestre, buscando arrancar um elogio ou um olhar de aprovação da mãe. Roberta apenas acenou com a cabeça de forma distraída, totalmente focada em reabastecer a taça de cristal de sua convidada de honra. Beatriz comentou sobre a textura do bacalhau, elogiando a receita portuguesa autêntica com uma falsa modéstia que irritava profundamente a dona da caça. Clara assistia ao teatro macabro sabendo que aquela seria a última ceia de luxo que sua filha desfrutaria em muitos anos. Clara guardou o guardanapo de linho sobre a mesa e ergueu-se com movimentos lentos, capturando a atenção imediata de todos os presentes. A decisão de abandonar o banquete de traição estava tomada, e nenhuma palavra de falsidade a faria permanecer naquele ambiente hostil. Vou me retirar porque o ambiente perdeu o respeito que uma família de verdade deve cultivar na noite de Natal, declarou firmemente. Roberta nem sequer se deu ao trabalho de levantar para acompanhar a mãe idosa até o portão principal da propriedade. Foi a pequena Luía quem abandonou a cadeira correndo para abraçar a avó no corredor escuro que dava acesso à saída da mansão. Luía segurou a mão de Clara com força no corredor escuro, tentando segurar as lágrimas que ameaçavam rolar por seu rosto jovem. A neta olhava para a avó com uma mistura de tristeza e confusão, sem compreender os motivos de tanta hostilidade na noite de Natal. "Você vai embora mesmo por causa do que a mamãe fez na mesa?" perguntou a adolescente com a voz trêmula. Clara acariciou as bochechas da menina e tentou disfarçar a tempestade de sentimentos que dominava seus pensamentos naquele instante. "Não estou apenas triste com o comportamento de Roberta, mas estou profundamente decepcionada com as escolhas dela", respondeu com firmeza. A matriarca abraçou a neta com carinho e caminhou em direção à saída, sentindo o vento frio da noite de dezembro bater contra seu rosto. O portão de ferro da mansão se fechou com um estalo pesado, deixando para trás o eco das risadas falsas de Beatriz e Roberta. Clara entrou em seu veículo e sentou-se diante do volante por alguns minutos, respirando fundo para recuperar o controle de suas próprias reações.
A imagem de sua filha a empurrando para o chão ainda queimava em sua mente, transformando a dor inicial em uma determinação implacável. Ela pegou o telefone celular e buscou o contato que resolveria aquela situação com rapidez jurídica. O relógio do painel marcava quase meia-noite quando a chamada foi completada e a voz sonolenta do advogado ecoou pelo alto-falante. Doutor Eduardo, peço desculpas por incomodar em plena véspera de feriado, mas preciso de seus serviços de maneira imediata nesta madrugada, disparou Clara. O homem percebeu a gravidade no tom de sua cliente mais antiga e abandonou o descanso para ouvir os detalhes do problema. Roberta está selando um acordo clandestino de fusão com a Monteiro Incorporadora sem o meu conhecimento ou aprovação, revelou a empresária. Quero que você prepare a revogação imediata de todos os poderes executivos e administrativos que ela possui na construtora. Eduardo escutou o desabafo da cliente com uma gravidade silenciosa, compreendendo que a paciência de Clara havia chegado ao limite absoluto. O advogado de 30 anos de casa sabia perfeitamente que cada centavo daquela construtora pertencia ao esforço pessoal da matriarca. Tem certeza de que deseja avançar com a retirada total de poderes da sua filha? Questionou o profissional com cautela. Tenho a certeza absoluta que a justiça exige neste momento de traição familiar, respondeu Clara com a voz firme. Ela ordenou que nenhum documento com a assinatura de Roberta tivesse validade legal na abertura dos bancos. A empresária desligou o telefone e imediatamente buscou o número residencial de Regina Santos, a experiente diretora financeira da Veloso Construções. A funcionária atendeu ao terceiro toque, assustada com o horário incomum da ligação da proprietária da empresa. Regina, preciso que você congele todas as contas bancárias conjuntas que Roberta utiliza a partir do primeiro minuto de amanhã, determinou Clara. A contadora ouviu as instruções sem fazer perguntas desnecessárias, ciente de que uma crise familiar profunda havia estourado. A ordem incluía a suspensão imediata de todos os cartões corporativos de bandeira black que a jovem esbanjava. Clara acelerou o automóvel pelas ruas desertas da zona sul do Rio de Janeiro, sentindo o peso da decisão histórica que tomava. Roberta dependia inteiramente dos subsídios e das garantias financeiras da construtora para manter as aparências na alta sociedade. Ao cancelar os avais da empresa, Clara sabia que todas as dívidas pessoais da filha seriam cobradas de forma antecipada pelos credores. Os bancos comerciais iniciariam os procedimentos automáticos de restrição de crédito assim que o sistema atualizasse os novos dados. Clara buscou o contato de Márcia Lima na agenda eletrônica enquanto o veículo avançava pelos túneis desertos da cidade. A segunda no comando da construtora atendeu com a voz firme, apesar do horário avançado daquela madrugada de Natal. Márcia, preciso que você vá ao escritório nas primeiras horas da manhã para executar uma tarefa delicada, determinou a empresária. A funcionária leal prontamente se colocou à disposição da mentora, percebendo a gravidade incomum que ditava o tom daquela ordem direta. Clara exigiu que todos os pertences pessoais de Roberta fossem retirados imediatamente da sala da presidência executiva. A ordem incluiu o recolhimento de computadores, certificados, pastas confidenciais e até os pequenos adornos decorativos que a filha mantinha nas prateleiras. Márcia ouvia tudo em silêncio, compreendendo que a demissão por justa causa seria redigida antes da abertura oficial do expediente. Quero que você assuma a cadeira de diretora-presidente a partir do horário de amanhã, anunciou a proprietária da construtora. Clara também exigiu a colocação de um bilhete específico com caligrafia firme bem no centro da mesa de mogno vazia. A frase escolhida deveria lembrar a jovem arrogante sobre o erro cometido na noite anterior. Este lugar não é para você, ditou Clara, com uma frieza que selava o destino profissional de sua própria herdeira. A empresária desligou o telefone, sentindo um alívio amargo tomar conta de seus pensamentos enquanto manobrava o carro. Roberta encontraria sua antiga sala completamente esvaziada. Saberia que o império que ostentava dependia exclusivamente da bondade de sua mãe. O bilhete deixaria claro que a humilhação aplicada na ceia de Natal receberia um troco imediato no ambiente corporativo. A batalha jurídica estava desenhada nas caixas de papelão
que guardariam o passado da jovem, Clara estacionou o automóvel na garagem de sua residência quando o relógio marcava quase meia-noite, mas o repouso estava fora de cogitação. A idosa acendeu todas as lâmpadas de seu escritório particular e espalhou dezenas de pastas sobre a mesa de mogno maciço. O silêncio da madrugada carioca era o cenário ideal para revisar detalhadamente os contratos societários que acumulou em décadas de trabalho. A meta principal era confirmar uma antiga suspeita técnica sobre a real estrutura jurídica da construtora da família. A empresária precisava de certezas absolutas antes que o sol nascesse naquele feriado de Natal. Roberta exercia o cargo de diretora-presidente por mera indicação de Clara, sem possuir qualquer porcentagem de participação acionária real. A autoridade executiva que a jovem ostentava nas reuniões de negócios dependia exclusivamente do aval e da assinatura da matriarca. Toda aquela soberba demonstrada no jantar desmoronaria assim que os documentos de destituição fossem protocolados de forma oficial. A vontade política de Clara havia mudado de direção após o empurrão violento. Clara organizava as certidões em pilhas separadas quando o aparelho celular vibrou sobre o tampo de madeira, quebrando a calmaria do ambiente. O visor indicava uma chamada de Regina Santos, a encarregada do setor financeiro, que continuava trabalhando de forma remota na madrugada. A funcionária informou que havia terminado o levantamento detalhado das movimentações bancárias solicitadas minutos atrás. Dona Clara, existem dados graves que a senhora precisa analisar com urgência nos extratos consolidados, relatou a contadora com a voz preocupada. A investigação inicial apontava um rastro de gastos descontrolados. Regina Santos começou a detalhar os relatórios financeiros com uma voz carregada de preocupação através da linha telefônica. Roberta vinha utilizando as garantias institucionais da Veloso Construções para financiar uma vida de ostentação muito além de seus rendimentos permitidos. A mansão localizada no Jardim Botânico possuía uma hipoteca de 3 milhões de reais, que dependia exclusivamente do aval da matriarca. O iate de luxo utilizado pelo casal acumulava uma dívida de 900 mil reais garantida pela empresa principal. Nos cartões corporativos de bandeira Black, os gastos pessoais da jovem ultrapassavam os 500 mil reais. Clara escutou os números milionários sem demonstrar qualquer surpresa, sentindo apenas o peso da traição financeira se somar à humilhação física. A filha sempre demonstrou uma vaidade cega, gastando fortunas para impressionar a alta sociedade carioca e a família de seu marido. Regina questionou se Roberta havia atrasado as parcelas dos financiamentos bancários de forma recente nos últimos meses do ano. Vários pagamentos estão vencidos e os bancos credores iniciarão os procedimentos de execução assim que o feriado terminar, revelou a contadora. A suspensão dos avais provocaria um colapso imediato nas finanças da jovem executiva. Cancele todas as garantias financeiras assinadas em meu nome no primeiro minuto do amanhecer, determinou Clara com uma frieza inabalável. A diretora financeira hesitou por um instante, ciente de que aquela ordem representava a destruição total do patrimônio pessoal da herdeira. Essa decisão vai sufocar as contas de Roberta e bloquear todos os bens que ela possui em seu nome, alertou Regina. Minha filha destruiu nossa relação de amor e respeito nesta noite de Natal, e agora ela aprenderá a lidar com as consequências reais de seus atos, decretou a empresária. A contadora desligou o telefone para iniciar os trâmites. O cansaço físico não abalava a lucidez da veterana, que cruzava dados fiscais com os relatórios das auditorias internas dos últimos 5 anos. O que os documentos revelaram nas linhas seguintes trouxe uma mistura de indignação profunda e uma decepção avassaladora para a fundadora da empresa. Roberta vinha desviando pequenas quantias para contas bancárias pessoais de forma sistemática durante o exercício de seu cargo executivo. Nenhuma transação era tecnicamente ilegal a ponto de disparar os alarmes automáticos, mas revelava uma desonestidade imoral. A jovem diretora também utilizava a influência comercial da construtora para fechar contratos paralelos que beneficiavam diretamente a empresa de seu marido Ricardo. Roberta cobrava comissões ocultas de fornecedores tradicionais para garantir a renovação de contratos antigos, tudo sem emitir qualquer relatório para o conselho.
A filha não havia apenas desrespeitado a integridade de Clara naquela trágica ceia de Natal o rastro de fraudes corporativas preenchia as pastas de couro que antes repousavam no arquivo confidencial. Clara fechou o último relatório contábil com um estalo seco, sentindo que a última gota de hesitação havia desaparecido de seus pensamentos. A farsa da executiva moderna que comandava o império imobiliário estava completamente desmascarada através daqueles números fraudados. A matriarca organizou as provas em uma pasta digital segura que serviria como munição jurídica incontestável para a reunião da manhã. Roberta acreditava que a mãe era uma figura ultrapassada e incapaz de reagir aos golpes do mercado corporativo atual. A jovem descobriria que a velha, Leoa, ainda dominava perfeitamente cada centímetro daquele tabuleiro de negócios que construiu do zero. Clara acionou o contato do Dr. Eduardo Martins exatamente quando o relógio marcava 5 horas da manhã daquele dia festivo. O advogado atendeu prontamente, confirmando que havia trabalhado nos termos da destituição da jovem executiva durante toda a madrugada fria. O profissional alertou que a retirada abrupta de Roberta do cargo executivo poderia gerar uma batalha trabalhista nos tribunais. Eduardo explicou que a demissão de uma diretora-presidente exigia uma fundamentação jurídica extremamente sólida para evitar processos futuros por quebra de contrato. A empresária veterana sorriu diante do aviso técnico e abriu a pasta de arquivos que organizou na mesa. Tenho provas documentadas de desvio de recursos corporativos, uso indevido de bens da empresa e conflitos de interesse não declarados por ela, revelou Clara. O advogado revisou os dados digitais em poucos minutos e compreendeu que a jovem não teria qualquer chance de defesa diante do conselho. Os relatórios financeiros da Veloso Construções blindavam a companhia contra qualquer contestação legal que a antiga diretora tentasse mover na justiça. Eduardo confirmou que os papéis de demissão por justa causa estariam prontos para a assinatura oficial às 8 horas em ponto na residência. Clara também ordenou que o profissional preparasse a papelada necessária para recuperar a posse imediata da mansão no Jardim Botânico. O imóvel de alto padrão havia sido cedido como um empréstimo familiar gratuito, embora Roberta acreditasse que a propriedade era sua por direito. Quero que minha filha aprenda o valor real de pagar um aluguel de mercado como qualquer cidadão comum faz todos os meses, sentenciou a matriarca. A decisão retirava o teto luxuoso que abrigava a jovem e sua família de agregados interesseiros. O advogado desligou o telefone para finalizar os termos da retomada de posse do bem. O relógio marcava exatamente 6 horas da manhã, quando Clara serviu sua primeira xícara de café quente na cozinha silenciosa. O visor do celular piscou com uma mensagem curta e afetuosa enviada por Mateus, que relatava o caos instalado na mansão da família. Vovó, a mamãe está muito nervosa e tem gritado no telefone com várias pessoas desde a madrugada, revelou o garoto preocupado. Tudo ficará bem com você e sua irmã, porque sua avó ama muito vocês dois, respondeu a matriarca com ternura. A idosa desligou o aparelho sabendo que as engrenagens da cobrança bancária já estavam em pleno funcionamento automático. A empresária efetuou a ligação mais satisfatória de toda a operação estratégica para a central de atendimento do Banco Central. Clara solicitou o cancelamento imediato e definitivo de todas as garantias financeiras que mantinha assinadas em favor de Roberta Veloso. O atendente do setor de grandes contas alertou que os pagamentos atrasados seriam executados imediatamente contra a devedora principal. Eu sei perfeitamente de todas as consequências técnicas e financeiras desse procedimento operacional, garantiu a dona da construtora. O sistema bancário processaria os termos de cancelamento em menos de 60 minutos úteis no mercado. O Dr. Eduardo Martins desembarcou na residência da cliente veterana, trazendo as pastas de couro com os termos jurídicos finais. Clara assinou cada folha com uma determinação férrea que não dava margem para qualquer tipo de arrependimento familiar. Os documentos carimbados formalizavam a demissão por justa causa, a revogação de autoridade bancária e a retomada imediata do imóvel cedido. Eduardo lembrou que a assinatura daqueles papéis representava um caminho sem volta na relação pessoal entre mãe e filha. Há poucas horas minha filha me empurrou para o chão diante dos meus netos, então não existe volta,
decretou a empresária. O relógio de parede marcava 9 horas em ponto, quando o telefone celular de Clara vibrou com a confirmação esperada de Márcia Lima. A nova diretora executiva informou que a varredura completa na sala da presidência da Veloso Construções havia sido concluída com sucesso absoluto. Todos os pertences de Roberta, incluindo certificados de parede e decorações, já repousavam guardados em caixas de papelão no depósito subterrâneo da empresa. O bilhete com a caligrafia firme de Clara foi posicionado exatamente no centro da mesa de mogno limpa, aguardando a chegada da antiga ocupante. Ninguém no andar corporativo recebeu explicações detalhadas sobre as mudanças operacionais repentinas ocorridas naquela manhã. Regina Santos enviou um relatório digital detalhado 30 minutos depois, confirmando que os avais financeiros haviam sido cancelados de forma definitiva no sistema central. As instituições bancárias iniciaram os procedimentos automáticos de cobrança e execução das dívidas de Roberta exatamente a partir das 10 horas. O terno azul marinho de corte impecável foi a escolha de Clara para enfrentar os acontecimentos decisivos daquele dia histórico na empresa. A fundadora da construtora serviu uma última dose de café expresso e observou o movimento da avenida através da janela de vidro de seu escritório doméstico. O silêncio do aparelho telefônico contrastava com as dezenas de notificações de mensagens desesperadas que começavam a se acumular na tela. Roberta acordou naquela manhã de 25 de dezembro, sentindo um estranho aperto no peito que não conseguia decifrar. A jovem executiva esticou o braço para pegar o aparelho celular na mesa de cabeceira e soltou um grito de puro susto. A tela de vidro exibia exatamente 42 chamadas perdidas de gerentes bancários, credores imobiliários e diretores financeiros de concessionárias. As notificações de texto piscavam sem parar, comunicando a suspensão imediata de todas as linhas de crédito pessoal por falta de garantias institucionais. O pânico tomou conta da mansão do Jardim Botânico, enquanto a antiga diretora percebia que seu mundo financeiro desabava. A jovem tentou completar uma ligação para o número de Clara, mas a chamada caiu diretamente na caixa de mensagens eletrônicas. Roberta vestiu um casaco de linho sobre o pijama de seda e ordenou que o marido Ricardo preparasse o veículo familiar de maneira urgente. A executiva arrogante correu em direção à sede da Veloso Construções para tentar acessar os recursos de emergência do fundo corporativo. Sentada em sua residência, Clara monitorava os passos desesperados da herdeira através das mensagens textuais enviadas pela equipe de Márcia Lima. A devedora principal avançava em direção à armadilha jurídica que foi desenhada detalhadamente durante a madrugada fria. Roberta invadiu a recepção da Veloso Construções batendo os saltos com força contra o piso de granito polido. Os cabelos loiros estavam desgrenhados e o casaco de linho cobria parcialmente as mangas do pijama de seda que ela usava na pressa. A jovem executiva passou direto pela secretária da entrada e empurrou as portas duplas da sala da presidência com violência tremenda. O impacto das folhas de madeira contra a parede ecoou por todo o andar corporativo silencioso daquele feriado. Roberta travou os passos no meio da sala ao deparar-se com uma cena que jamais imaginou presenciar em sua... Márcia Lima ocupava a cadeira de couro principal, revisando os novos termos da auditoria com óculos de leitura apoiados no nariz. O espaço ao redor estava completamente modificado, sem nenhum dos quadros caros ou decorações que a filha de Clara ostentava ali. No centro exato do tampo de mogno limpo, repousava apenas uma folha de papel branca com uma mensagem curta e cirúrgica. Roberta arrancou o bilhete da mesa com as mãos trêmulas e leu as palavras escritas com a caligrafia inconfundível de sua mãe. "Este lugar não é para você", dizia o texto que desmoronou o restante de sua postura arrogante. A antiga diretora soltou um grito de fúria e avançou na direção do computador corporativo para tentar apagar os arquivos confidenciais. Márcia ergueu os olhos e fez um aceno discreto para os 2 seguranças uniformizados que já aguardavam no corredor de vidro. Os homens agarraram os braços de Roberta com firmeza e a conduziram para fora do escritório sob os olhares dos funcionários.
A jovem debatia-se e gritava ameaças jurídicas vazias enquanto era escoltada em direção aos elevadores de serviço do edifício comercial. A destituição por justa causa havia sido executada sem que ela pudesse salvar um único documento de seu antigo império. Roberta desceu as escadas da empresa correndo e entrou no carro de Ricardo com o rosto coberto de lágrimas de ódio. O casal acelerou em direção à propriedade. Os dois frearam o veículo bruscamente diante de uma nova barreira inesperada. 2 seguranças particulares, contratados diretamente pelo Dr. Eduardo Martins, bloqueavam o acesso à porta da frente com uma postura irredutível. O oficial de justiça aguardava no jardim com a notificação em eletrônica que concedia o prazo de 72 horas para a desocupação imediata do imóvel. A jovem destituída desceu do automóvel gritando e avançou em direção aos seguranças, exigindo o direito de recolher suas joias e vestidos de luxo. Os funcionários mantiveram os braços cruzados e apontaram para o documento oficial que restringia a entrada até a assinatura do termo de despejo. Ricardo segurou a esposa pelos ombros, percebendo que a resistência física contra a ordem judicial apenas pioraria a situação legal do casal. Roberta caiu de joelhos na calçada de mármore, chorando copiosamente ao perceber que havia perdido o cargo, o dinheiro, o prestígio e o próprio teto em menos de um dia útil. Clara Veloso observava o pôr do sol da janela de seu escritório doméstico quando o telefone pessoal emitiu o toque suave de Luía. A empresária atendeu com o coração aquecido ao escutar a voz calma de sua neta mais velha através do alto-falante. Vovó, a mamãe chegou em casa, completamente fora de si, e disse que você destruiu nossa família e nos deixou na rua, relatou a adolescente. Querida, sua mãe tomou decisões muito ruins nos negócios e agora precisa enfrentar as consequências reais de seus atos, explicou a matriarca. Clara garantiu que os netos teriam todo o suporte financeiro e habitacional garantidos em uma nova conta de poupança exclusiva. A fundadora da construtora desligou o aparelho, sentindo que a justiça havia sido plenamente restabelecida após a humilhação sofrida na ceia de Natal. Clara caminhou até a varanda e respirou o ar puro da tarde carioca, sentindo-se mais forte e revigorada do que nunca. Roberta aprenderia o valor do respeito e da dignidade longe do luxo corporativo que nunca soube valorizar de verdade. A leoa idosa havia recuperado o controle absoluto de seu império, deixando claro que ninguém jamais ousaria derrubá-la de sua cadeira novamente.